Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT, aula de número 96. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos estudar força magnética em cargas elétricas e também em condutores sendo percorridos por corrente elétrica, tá certo? E vamos resolver exercício do nosso material. Portanto, prepare o seu caderno e vamos começar. Força magnética sobre cargas elétricas. Vamos pegar aqui uma figura em que nós temos uma carga elétrica na presença de um campo de indução magnética, tá certo? O módulo da força magnética depende do módulo da carga, depende do módulo da velocidade instantânea, depende do módulo do vetor indução magnética B, claro, estamos falando de força magnética, e depende também do ângulo θ, na figura aí do seno desse ângulo θ. E que ângulo é esse que está aparecendo aqui? É o ângulo formado entre a direção do vetor velocidade instantânea, está aqui destacado em vermelho, e a direção do vetor indução magnética, está aqui, olha, o ângulo θ. Tá? Dessa forma, você obtém aqui o módulo da força magnética. Mas força, no sistema internacional, é dada em newtons, tá? É uma grandeza vetorial. Bom, então nós temos que definir também qual é a direção e o sentido dessa força. Para isso, nós utilizamos aqui a mão direita, até aqui a sombra de uma mão direita, você tem aqui a palma da mão direita, né? Está bem espalmada aqui, olha, e os 4 dedos estão apontando na direção e no sentido do campo de indução magnética. O polegar na direção aqui da velocidade pode até coincidir aqui com o vetor, tá? Não tem essa necessidade toda, mas desde que o polegar esteja apontando aqui para a região onde aponta a velocidade, e aí se a carga é positiva, você vai dar um tapa com a palma interna da mão. E aí você vai obter aqui o sentido da força, pois a direção é que a força é perpendicular à palma da sua mão, ou seja, perpendicular simultaneamente ao vetor velocidade instantânea e também ao vetor indução magnética B. Tá certo? Bom, mas isso é para uma carga positiva. De forma geral, nós vamos utilizar a mão direita para obter a direção e o sentido da força que atua em uma carga elétrica. Então, vamos pegar aí novamente aí a palma da mão direita, está bem espalmado, não é isso? Você tem aqui os 4 dedos da mão direita apontando na direção e no sentido do campo de indução B. O polegar na direção da velocidade. Pode até coincidir com o vetor sem problema, mas pode ser que você tenha um vetor bem aberto, né? Mas desde que o polegar aponte para a região aqui da velocidade, tá? Para onde aponta a velocidade, está valendo. E aí, se a carga é positiva, você vai dar um tapa com a palma interna da mão. Nesse caso aqui, a força vai apontar para cima, pois você está dando tapa para cima, tá certo? E ela é perpendicular ao vetor indução magnética B e também perpendicular à velocidade. Não está representado aqui, mas a força é perpendicular à velocidade. Se a carga é negativa, você vai dar o tapa com a palma externa da mão, tá certo? Então, para a carga negativa, nesse caso, a força vai apontar para baixo, ok? Bom, há quem utilize também a chamada regra da mão esquerda. Então, olha, nesse caso, você tem que dispor os 3 dedos da sua mão esquerda da seguinte forma. O indicador vai apontar na direção do vetor indução magnética B, mesmo sentido, claro. O dedo médio na direção e no sentido do vetor velocidade instantânea, também pode coincidir aqui, você pode até querer formar o mesmo ângulo sem problema nenhum, tá? Desde que o indicador aponte para a região onde aponta a velocidade. E o polegar vai te dar a direção e o sentido da força magnética que atua em uma carga positiva. Se a carga é negativa, você tem que inverter aqui, olha, nesse caso estaria apontando para baixo, ou seja, contrário ao polegar. Há quem até utilize essa disposição aqui, olha, só que para a mão direita, para obter aí a força numa carga negativa. Eu, particularmente, prefiro só usar essa regra aqui, olha, porque nós só usamos a regra da mão direita o tempo todo para obter aí a direção e o sentido do campo de indução, estão lembrados? Colocávamos aí o polegar no sentido da corrente, abraçava a corrente, só a mão direita, colocava os dedos até na espira, né? A gente trocava o papel, mas era a mão direita. Então, para não dar muita confusão, utilize essa regra aqui, tá certo? Essa regra do tapa. Lembrando, tapa com a palma interna da mão, carga positiva. Tapa com a palma externa da mão, carga
negativa. Assim você não vai se confundir, tá certo? Mas se você quiser preferir utilizar a regra da mão esquerda, sem problema, tá? Desde que você tenha essa disposição aqui dos 3 dedos aí da sua mão esquerda. E lembrando, para carga negativa, você vai ter que inverter o sentido da força, no sentido contrário ao do polegar, ok? Movimento de uma carga elétrica na presença de um campo magnético uniforme, um campo magnético de indução. Então, vamos lá. A primeira situação é quando você tem uma carga elétrica em repouso com relação ao campo magnético. Bom, então, nesse caso, eu nem vou falar em força magnética, pois a força depende dessa velocidade. E se ela é nula, então é nula também a força magnética. Tá certo? Só observar aqui o módulo da força, que depende aqui do valor da velocidade instantânea. Uma segunda situação é quando você tem a velocidade paralela ao vetor indução magnética. Olha só, eu tenho aqui uma carga elétrica, pode ser positiva, pode ser negativa, e o vetor velocidade aponta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor indução magnética. Nesse caso, o ângulo entre esses dois vetores é nulo, zero, e seno de zero é zero. Então, nem fala em força magnética também nessa situação. E é verdade também se a carga tem a velocidade invertida, né, no sentido contrário ao do campo, aí você teria o ângulo θ valendo 180 graus, tá certo? E nesse caso também, seno de 180 é nulo também, então, a força magnética que atua em uma carga elétrica, tá certo? Uma outra situação em que você tem uma carga com velocidade perpendicular ao vetor indução magnética. Nesse caso, como você observou, a força magnética depende do ângulo θ. E se o θ vale 90 graus, então a força assume o seu módulo máximo, tá certo? QVB, tá? Observe aqui uma situação em que nós temos um campo de indução magnética perpendicular ao monitor do seu dispositivo, entrando. Tá certo? E nós temos uma partícula com carga positiva sendo lançada com a velocidade para cima, aqui, olha, na vertical, ok? Repare que a velocidade aponta para cima e o campo de indução aponta para dentro da tela do seu dispositivo. Então, são perpendiculares, ok? Nesse caso, a força magnética, por ser perpendicular ao vetor velocidade, ela faz o papel de uma resultante centrípeta. E essa partícula, então, vai executar aqui um movimento circular uniforme, tá certo? Em torno aqui, olha, desse ponto, tá certo? Essa trajetória, então, ela vai ter um raio, e esse raio aqui vai ser dada pela famosa fórmula do Raimundo. Olha só, Raimundo me vê um quibe, tá certo? Não confunda com a outra franquia. A outra franquia é com H, tá? Não se deixe enganar, somente a franquia verdadeira Raimundo me vê um quibe. Então, você vai encontrar o raio dessa trajetória. E também, como é um movimento circular uniforme, você vai obter o período. 2π vezes m dividido pelo módulo da carga vezes b. Tá certo? Então, é só lembrando aqui que m é a massa da partícula carregada, tá certo? Aqui, módulo de Q é o módulo da carga e B é o módulo do vetor indução magnética. Tá certo? Então, tá aí, olha. Essa é a trajetória de uma partícula carregada na presença de um campo de indução magnética uniforme, tá certo? Dotada de velocidade perpendicular ao campo, tá? Movimento circular uniforme. Olha, se fosse uma carga negativa, claro que o sentido do giro aqui seria o contrário. Tá? Nesse caso aqui, a carga é positiva, está executando um giro aqui no sentido anti-horário. Se fosse uma partícula negativa, sentido horário. Mas claro que o sentido também vai depender muito aqui, olha, da orientação do B. Se ele está entrando no plano, se ele está saindo do plano, tá certo? Vai depender muito disso, ok? E uma outra situação, uma situação mais geral, é quando o ângulo não é nem 180 graus, nem 0 graus, nem 90 graus, mas é um ângulo intermediário, podendo ser aí, sei lá, um ângulo de 60 graus. Essa partícula, então, ela vai executar aqui um movimento helicoidal, um movimento de hélice, olha só. Não é espiral, tá? É um movimento de hélice, ok? Isso porque a velocidade, ela admite dois componentes. Vamos observar aqui embaixo. O vetor velocidade instantânea admite um componente paralelo ao eixo x, que é paralelo ao b, tá certo? Que está apontando aqui na horizontal para a direita, ok? E um componente, olha, perpendicular ao campo, um VY aqui, olha, tá certo? Então, ela tem esses dois movimentos simultâneos. Um movimento circular uniforme, bem semelhante a esse, e, ao mesmo tempo, ela executa um passo para frente, olha. À medida que ela dá uma volta, ela vai executando um passo para frente, tá certo? Por isso que você vai obtendo aqui esse movimento em hélice, ok? Então, olha, esse Vx aqui, já pegando esse ângulo θ, olha,
esse ângulo aqui, entre o vetor velocidade V e o campo de indução magnética θ, tá certo? Perdão, B, né? O ângulo θ. Então, o Vx é V cosseno de θ, está projetando aqui na direção paralela ao campo. O Vy na direção perpendicular, Vy é V seno de θ. E aí, de novo, olha, Raimundo me vê um quibe, só que é o Vy, tá certo? Para você encontrar o raio da hélice, ok? Uma hélice cilíndrica, tá certo? Esse vai ser o movimento da partícula aí em torno do campo, ok? Força magnética sobre um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, ou transportando uma corrente, ou até mesmo conduzindo uma corrente sem problema. Vamos pegar aqui uma figura que vai nos auxiliar na definição dessa força. Vamos pegar esse plano em destaque, em que nós temos o vetor indução magnética B, apontando aqui, olha, nessa direção aqui, nesse sentido, um campo até uniforme, tá? Um campo de indução magnética uniforme, ok? De módulo B. O condutor ele está inserido nesse campo de tal sorte que o comprimento dele que está inserido vale L, tá certo? E esse condutor ele forma um ângulo θ com a direção do vetor indução magnética B. Então ele vai se sujeitar a uma força magnética aqui, olha, que é perpendicular tanto à direção do próprio condutor, perpendicular ao condutor, e perpendicular também à direção aqui, olha, do campo de indução magnética. E essa força tem o seu módulo dado por B, que é o módulo do vetor indução magnética, intensidade da corrente, L, o comprimento do condutor, e o seno de θ novamente aparecendo aqui. Tá certo? Bom, para você encontrar a direção e o sentido da força magnética, novamente podemos utilizar aqui a regra da mão direita, ok? Você vai colocar aqui os 4 dedos na direção e no sentido do campo de indução magnética, o polegar apontando na direção aqui da intensidade de corrente, tá certo? E você vai dar sempre o tapa com a palma interna da mão, pois trata-se aqui de corrente convencional, tá certo? Quiser utilizar a regra da mão esquerda, tá? Então tá aí, olha, B, o dedo indicador, e o dedo médio. E a força magnética vai te dar o polegar, tá certo? Não precisa dar tapa com a palma externa da mão aqui não, tá? E nem inverter o polegar. Vai ser sempre nessa direção aqui, nesse sentido. Tapa com a palma interna da mão, ou na mesma direção e no mesmo sentido do polegar da mão esquerda. Ok? Bom, ainda podemos tratar de força magnética entre dois condutores sendo percorridos por correntes elétricas. Vamos pegar aqui dois condutores coplanares paralelos, tá certo? E estão transportando corrente elétrica. Nesse caso aqui, no mesmo sentido, ascendente, né? Uma corrente I1 e aqui o outro uma corrente I2. Bom, esses condutores, eles se interagem mutuamente por conta aqui do campo magnético que cada um vai oferecer ao outro, tá certo? De tal sorte que eles vão se atrair, pois as correntes estão no mesmo sentido. Se as correntes tivessem sentidos opostos, seria repulsão magnética, tá? E a força de interação magnética depende aqui de μ0 dividido por 2π, do produto das duas intensidades de corrente, da distância R que separa os dois condutores e do comprimento comum L. Tá certo? Então, tá aí, nós temos a força de interação magnética entre dois condutores transportando corrente. Repito, no mesmo sentido, atração. Sentidos opostos, repulsão. Ok? Então, vamos lá, vamos iniciar aí a resolução dos nossos exercícios. Pegue aí o nosso material na página 96, questão de número 15. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente a figura que foi colocada no enunciado e já destacando aqui, olha, os vetores de indução magnética e também as forças que estão atuando na partícula. Tá certo? Repare o seguinte, nós temos duas correntes gerando campo de indução magnética na altura em que se encontra a carga elétrica. Tá? Observe as distâncias que foram dadas aí no enunciado e também aqui na figura. Tá certo? Bom, a corrente aqui, olha, I1, ela vai gerar um campo nessa posição da carga, só não desenhar lá em cima, claro, vai ficar muita coisa desenhada lá, mas está aqui, olha, esse aqui é o B gerado pela corrente I1, estou chamando de B1, ele é perpendicular ao plano aí, olha, da tela do seu dispositivo e está apontando para você, ou seja, saindo. Já o B2 está entrando, tá? É só aplicar a regra da mão direita para a fonte de campo, que no caso aqui são dois condutores retilíneos, tá certo? Sendo percorridos por corrente elétrica, ok? Eu vou calcular o B1 e calcular o B2, olha. Deve ter um resultante entre eles aqui. Então, vamos lá, olha. B1,
Já substituindo aí os valores que foram dados no enunciado, eu vou encontrar 7 vezes 10 elevado a menos 9 Tesla. Tá certo? A distância aqui, olha. Tá? Olha a distância aqui, ok? Já o B2 está aqui, olha. Eu vou encontrar 12 vezes 10 a menos 7 Tesla. Repare que o B2 é maior que o B1. E eu vou ter que subtrair esses dois módulos aqui, olha, porque os vetores estão apontando na mesma direção, porém em sentidos opostos. Tá? Então, calculando aqui o resultante, eu vou encontrar aqui 5 vezes 10 a menos 9 Tesla. E repare que o campo resultante vai apontar para dentro aqui, olha, do monitor do seu dispositivo. Tá? Então, o resultante aqui aponta na mesma direção e no mesmo sentido do B2. Ok? Acontece que essa força magnética ela tem que equilibrar com o peso. Então, a força magnética tem que necessariamente apontar para cima, que ela vai equilibrar com o peso, pois a partícula tem que ter uma trajetória retilínea aqui, olha, ao longo do eixo X. Tá? Agora, se você prestou atenção no enunciado e aplicou a regra da mão direita corretamente para obter a força magnética nessa carga, você já observou que os 4 dedos devem apontar para dentro da tela do seu monitor, tá certo? E aí você tem que observar para onde você vai dar o tapa, palma interna ou palma externa. Preste atenção no enunciado. Se você prestou atenção no enunciado, você vai encontrar então o sentido do vetor velocidade instantânea dessa partícula, tá? Está apontando aí na direção do eixo X para a esquerda, mas ele quer saber qual o valor da velocidade. Como a força magnética ela tem que equilibrar com o peso, tá aí, olha, força magnética equilibrando com o peso, tá certo? E a força magnética depende do módulo da carga, da velocidade, do B, no caso é o B resultante, e o seno de θ. Estão lembrados do seno de θ? Só que o vetor velocidade aqui, olha, ele é perpendicular ao campo de indução magnética resultante que está entrando. Um está no plano da tela e o outro está entrando, então são perpendiculares, seno de 90 unidade, tá certo? E isso aqui tem que ser igual ao peso, massa da partícula vezes a gravidade local, ok? Bom, substituindo aí os dados que foram dados no enunciado, encontramos aí a velocidade valendo 10 milímetros por segundo, o que me dá como alternativa correta, letra A, tá certo? Próxima questão, questão de número 16. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente aqui a figura que foi colocada no enunciado. Então nós temos uma partícula que foi lançada com essa velocidade V0, tá certo? Acontece que essa partícula vai estar sujeita a esses 3 campos, um campo gravitacional G, né, a aceleração da gravidade local G, vai estar sujeita a um campo elétrico e também a um campo de indução magnética. Repare que esse campo de indução magnética ele é paralelo ao eixo X, tá certo? Já o campo elétrico é paralelo ao eixo Z. Tá? Até aponta no mesmo sentido do eixo Z. E o campo magnético aponta no mesmo sentido do X. Tá certo? E a velocidade na direção do eixo Y. Estão observando aí, né? Acontece que essa partícula aí, ela está sujeita aqui à gravidade. Então, nós temos o peso atuando nela. Temos também uma força elétrica. E essa força elétrica está atuando na vertical. Tá certo? Para onde? Para cima ou para baixo? Prestou atenção no enunciado? Então, tá. E aqui, olha, o B, tá? O B é perpendicular à velocidade. Regra da mão direita, não é isso? Os 4 dedos devem apontar aqui na direção do eixo X e o polegar na direção da velocidade, tá certo? E também, se você prestou bastante atenção aí no enunciado, você já sabe que você vai ter que dar um tapa, tá certo? Então tá. Vamos lá. Olha só, a resposta vai ser letra A. Por quê? Porque o peso para baixo e a força elétrica, para onde ela está apontando? Para baixo e a força magnética para cima. Essas 3 forças estão se equilibrando necessariamente para que a partícula obtenha aí, olha, uma velocidade constante. Nós não temos força resultante na vertical, então ela não vai acelerar na vertical. Ela vai manter a sua velocidade constante, V0, tá certo? Então tá aí, por isso que a resposta é a letra A. Vamos lá então para o nosso último exercício da aula de hoje, exercício de número 17 da página 97. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente aí a figura que foi colocada no enunciado e já destacando aí qual é a trajetória que essa partícula vai tomar.
tá certo? Então, olha só, nós temos aqui a partícula partindo do repouso dessa placa aqui da esquerda do capacitor. Ela é acelerada devido ao campo elétrico que se estabelece entre as placas, devido aqui, olha, devido a essa DDP, tá certo? E aí ela vai adquirir uma energia cinética nesse ponto e aí vai sofrer aqui, olha, a ação do campo magnético. Esse campo magnético ele é perpendicular à tela do seu dispositivo e a partícula tem velocidade na direção aqui horizontal para a direita. Aplicando aqui a regra da mão direita, observando o que foi dado no enunciado, você vai ter que dar o tapa com a palma interna da mão. Então, os 4 dedos apontam aqui para o seu olho, polegar para a sua direita, você vai dar o tapa para baixo. Por isso que a partícula, então, executa aqui essa trajetória circular para baixo. Tá certo? Ele só quer 1/4 de circunferência, porque ele quer a situação em que a velocidade da partícula seja paralela aqui, olha, às placas, não é verdade? Então, tá aí. Vamos encontrar essa energia cinética nesse ponto? Então, olha só. A variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante. Nesse caso, é o trabalho realizado pelo campo elétrico, tá? Pela força elétrica, se você preferir, Q vezes a DDP. DDP foi dado aqui embaixo, né? Tá certo? E a energia cinética inicial é 0, então ela só vai ter energia cinética final. Ok? Então, tá aqui, olha, M, a massa da partícula, a velocidade da partícula ao quadrado sobre 2, igual a Q vezes U. Tá? Bom, eu vou encontrar a energia cinética usando Q vezes U. Só usar os dados que foram dados no enunciado. Então, tá aí, olha, 1,6 vezes 10 a menos 16 joules. Mas eu também preciso da velocidade, então eu vou utilizar também os dados que foram fornecidos no enunciado para encontrar a velocidade da partícula. Encontrei, então, 4,38 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Tá? Uma coisa que vale destacar é o seguinte, a energia cinética, nesse caso, acaba dependendo da DDP. E a DDP, por sua vez, olha, é dada pelo campo estabelecido vezes a distância entre as placas. Então, observe que a energia cinética acaba sendo diretamente proporcional a essa distância d. Ou seja, a energia cinética vai ser uma função do primeiro grau, uma função linear, tá certo? De d, ok? Isso vai ser importante aí para encontrar o gráfico que foi solicitado no enunciado, tá? Mas vamos prosseguir. Vamos encontrar o raio da trajetória. Raimundo me vê um quibe, olha só. Então está aqui, olha. O raio vai ser igual à massa da partícula, velocidade da partícula, módulo da carga e módulo de B. Efetuando os cálculos, encontrei aqui 0,46 metros como sendo o raio da partícula, ok? Acontece que eu quero somente 1/4 de circunferência, tá? Então, 1/4 de circunferência, ela percorre aqui um ΔS valendo 0,72 metros, tá? Essa distância aqui, olha, somente a trajetória curva. A distância total eu devo somar aqui com esse d minúsculo, né, o dzinho. Então, a distância total, 10 a menos 3 mais 0,72. Olha, eu até posso desprezar esse 10 a menos 3, tá? 0,72 metros, tá certo? Vai dar aproximadamente isso, tá? Mas para construir o gráfico, eu não vou desprezar esse 10 a menos 3, não. Então, vamos lá. A energia cinética, então, ela parte do zero, cresce linearmente com o d minúsculo. Acabamos de comentar isso, né? Ela cresce linearmente, pois a energia cinética, né? Variação dela, mas ela parte do repouso, tá certo? A energia cinética final é diretamente proporcional ao U, que por sua vez, olha, é diretamente proporcional a esse D entre as placas. Então, ela cresce linearmente até o valor de 1,6 vezes 10 a menos 16 joules e permanece constante, pois a força magnética não vai realizar trabalho nesse caso, ela é perpendicular à velocidade. Tá certo? Então, esse é o gráfico aí da energia cinética dessa partícula em função da distância que ela percorre, desde a parte inicial, tá certo? Até em que a velocidade fique paralela aí às placas do capacitor. Tá certo? Então, tá aí uma questão bem simples, tá? Tá te cobrando variação da energia cinética e trabalho da força resultante. E o trabalho da força resultante, no caso, o trabalho realizado pelo campo elétrico, tá? Q vezes U, a DDP. Ok? E a partir disso, você vai descobrir a trajetória da partícula, encontrando o raio, usando aí a famosa fórmula do Raimundo me vê um quibe, e aí você vai encontrar 1/4 de circunferência, tá? E vai obter aí a trajetória total. Tá? Uma questãozinha bem completa, cobrou bastante coisa aí essa questão do ITA, né? Bom, terminamos por aqui. É sempre importante tentar pegar essas questões e refazer novamente sem visualizar a solução.
Restando dúvida, volte aqui nas aulas. E por falar em aulas, estão gostando? Compartilhe com os colegas, vamos ajudar o canal a crescer. Vamos lá, dá o seu joinha. Se não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva o mais rápido possível. O curso já está acabando. Vamos lá e não se esqueça de ativar o seu sininho. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!